Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Estou aqui no meu apartamento, estava mexendo na aula do grupo de estudos que vai rolar daqui a pouco, às 20 horas. Agora são 17 horas. E aí fechei os olhos um instante para refletir em alguns temas, pensando várias coisas de trabalho. E me surgiu uma expressão na mente que é uma espécie de alerta consciencial. Veio talvez de mim mesmo, não sei especificar para vocês, se foi uma intuição que veio de fora ou de dentro, isso não importa. O tema é sobre envelhecimento psíquico. Existe o envelhecimento da forma, do corpo material, inevitável com o passar dos anos. Os cabelos brancos, as rugas, as limitações físicas que se impõem a cada um de acordo com a sua própria experiência, o seu biotipo e o seu jeito de viver. E existe também uma idade, além da idade física, que eu vou chamar de idade psíquica. Por detrás do rosto material, interpenetrado, está um rosto espiritual que já existia antes da entrada neste corpo humano com a forma atual e a aparência de agora. E este rosto que existia antes da entrada na matéria também não era definitivo. Refletia talvez outras existências em outros corpos e outros condicionamentos da forma. E além, talvez até, em algumas ocasiões, nos períodos extrafísicos, talvez a expressão seja a da luz mesmo, talvez sem condicionamento algum, dependendo de cada caso. Quando interpenetrados na matéria, essa parte espiritual, que eu vou chamar de rosto extrafísico, interpenetra o rosto físico. E embora a idade do corpo humano se apresente com o tempo, muitas vezes o rosto espiritual apresenta uma idade psíquica diferente da idade material. Isso se vê em pessoas de muita idade, que têm o rosto sulcado de rugas, o cabelo encanecido pelo tempo, e no entanto apresentam um brilho no olhar, apresentam vida na expressão, porque carregam conteúdos que não têm idade em suas consciências. Por isso, seus olhos e sua expressão brilham muito, além do envelhecimento do rosto material, que é inevitável. Em contrapartida, encontramos às vezes alguém muito jovem, com o rosto esticadinho, bem liso, bem novo, e, no entanto, a expressão é pesada, carregada, por vários motivos, desde o uso de drogas, alcoolismo ou estados de consciência internos muito pesados. Então, muitas vezes, o rosto físico, não na sua forma da idade, mas no brilho do olhar e na expressão do rosto espiritual que se apresenta na aura do rosto físico, pode se apresentar a idade psíquica do espírito na carne, com a vivacidade das suas ideias, o brilho ao falar delas, o amor por tudo isso. E o que tem a ver tudo isso que eu estou falando aqui agora? Há uma espécie de envelhecimento psíquico que independe do envelhecimento do corpo, independe da idade material. Isto acontece com pessoas que têm um conteúdo espiritual ou um dharma, vamos dizer assim, um trabalho, uma tarefa, um dever com ela mesma, muitas vezes assumido antes da encarnação, de trabalhar estes conteúdos espirituais na matéria da melhor maneira que achar que deve, dentro da sua jornada, sem imitar ninguém, mas fazendo sua pegada, não por ego, mas por objetivo maior. E muitos trazem essas afirmações espirituais diante da encarnação, feitas diante dos mentores espirituais e orientadores evolutivos,
a tarefa do esclarecimento consciencial e da assistência espiritual, cada um do seu jeito. E a pessoa durante a vida, por decepções variadas, seja com pessoas, grupos, ambientes, o mundo, o que quer que seja, abandona toda esta claridade interna que ela trouxe diante dela encarnar. Não é aqui deste mundo. Todo esse brilho que não tem idade. E aí, à medida que ela vai lentamente se distanciando da sua própria essência e mergulhando somente nas coisas dos sentidos e da matéria, ela vai se perdendo, não por motivo moral, mas simplesmente por se afastar do centro luminoso que ela trouxe diante desta vida. Ocorre então um envelhecimento psíquico. E aí, embora o rosto possa nem ter tanta idade, a expressão do rosto fica carregada, envelhecida, muitas vezes carregada de julgamento sobre as coisas do mundo ou as outras pessoas, carregada de negativismo, carregada, vamos dizer assim, com as trevas que se apresentam no mundo, puxando somente para o que é inferior, para uma hipnose consciencial que afaste os trabalhadores e estudantes espirituais da senda da realidade. Isto causa envelhecimento psíquico e muitas vezes uma parte interna sua, espiritual, latente, cobra a você esta luminosidade que você se afastou. Isso se reflete como crise de ansiedade em você mesmo, vazio consciencial, agitação mental, falta o reencontro com o seu próprio centro. E mesmo às vezes participando de atividades espirituais, isto pode existir, porque você não está totalmente integrado naquilo que você está estudando e vivenciando. Muitas vezes é só conhecimento intelectual, mas não tem vivência prática no coração. Outras vezes, grupos são locais de encontro social, se esquecendo do essencial, que é o espiritual, que também contém o social, mas o objetivo principal é a melhoria do caráter e da consciência no estudo espiritual. Muitos se perdem por motivos variados e há sempre a justificativa do ego de cada um sobre esta perda. E, no entanto, o gap consciencial, o vazio, o vão, continua existindo dentro da pessoa. Isto é envelhecimento psíquico. Não tem a ver com doutrina, grupo, instituto, com nada. É sempre dentro de você. E se você estiver insatisfeito com um grupo, se afaste, saia, não seja hipócrita. Já não estão batendo mais as ideias. E daí? Busque algo em outro lugar, ou se banque e faça sozinho. Mas não deixa de fazer. Não deixa perder o brilho real. Não o brilho ilusório das luzes do mundo, presas à idade, aparência, vaidade, figuração e aparência transitória. Observe o seu conteúdo de caráter. Olhe o fogo aceso dentro de você antes dessa vida. Nenhum homem ou mulher da terra pode afastar você disso. Nenhum ser espiritual trevoso pode afastar você disso. Quando você está consciente disto em você, independe de grupo, independe de lugar, é seu estado de consciência. Não perca isso. É a sua essência. Trabalha e ao mesmo tempo estuda para não ficar refém de dúvidas que vêm muitas vezes por falta de aprofundamento, por falta de discernimento e amor no que se estuda, no que se faz. E às vezes, frequentando algum lugar, as pessoas vão robotizadas por automatismo. Desapareceu o amor dela, desapareceu o tesão no olhar por mais uma reunião, mais um livro, mais um conteúdo espiritual. O olhar vai amortecendo, a pessoa vai se vergando sob o peso dessa autossabotagem espiritual que ela faz com ela mesma. Resultado, envelhecimento psíquico. Uma expressão no rosto envelhecida, não mais da idade física,
mais envelhecida consciencialmente. Esse é o alerta que eu estou fazendo hoje com esta gravação e espero que de alguma forma possa ser compreendido. Não tem nenhum julgamento aqui em alguém que se afastou de nada. Eu estou falando para pessoas que estão dentro de algum estudo consciencial, espiritual e que sabem do valor disso e que valorizam. Também um alerta para vocês ficarem mais fortes, não deixarem decepções e fofocas, comentários negativos sobre a vida alheia, sobre grupos, sobre isso, sobre aquilo, que também fazem você largar os estudos espirituais decepcionado, às vezes por fofocas de companheiros, às vezes do próprio grupo, ou às vezes o não entendimento do outro ou da outra pessoa sentado junto de você, com o olhar apagado, e você também julgando isso. É importante o olhar aceso, é importante o conteúdo interno inabalável, e que esse conteúdo não dependa de nenhum guru, nenhum médium, nenhum projetor extrafísico, nenhum professor, nenhum palestrante, que não dependa de nada, que isso seja consciência cada vez mais forte em você. Não envelheça psiquicamente, deixe o seu corpo envelhecer naturalmente, mas que o seu conteúdo seja sempre brilhante, seus olhos brilhantes, sua expressão de vida, seu bom humor jamais se apaga, mesmo diante do aguilhão da morte. Persevera, mesmo diante das perdas do mundo, persevera, porque para atravessar as perdas e decepções, a melhor coisa é este conteúdo espiritual dentro de você. Isso não é doutrina, não é lugar, é o seu estado de consciência. Então, é isso, tá? E eu deixo vocês com essa linda música, esse lindo mantra, Om Mani Padme Hum, do Michel Pépé, tecladista francês, e que tudo de bom possa rolar para vocês.